Essa discussão sobre educação e qualidade do capital humano, claro, tem um impacto imediato, e óbvio, que é você ter maior produtividade nas empresas, você tem uma mão de obra mais qualificada e tal. Aí você também vai gerando, a gente sabe que a educação, que é ela o grande fator para a mobilidade social. Então é claro que se você tem um país mais educado, que as pessoas vão ter mais oportunidades no mercado de trabalho, também vai ser um país com maior mercado consumidor, né? Então, por exemplo, você pega o consumo de produtos industrializados no Brasil. Não estou falando da produção, estou falando do consumo. É estagnado. Mas você fala, como assim? Você tem as classes populares querendo consumir, com consumo reprimido, querendo melhorar o seu padrão de vida e está estagnado? Está estagnado, não tem renda. Então, óbvio que você tem questões ali, canais muito bem delineados, assim, de a educação comprometendo a empregabilidade, comprometendo a produtividade das empresas, né? E, obviamente, o mercado consumidor. Tem os outros canais, que são os canais da cidadania. Você tem uma população que é mais educada, ela provavelmente também vai cumprir as suas obrigações como cidadão, né? Tem ali quando a gente fala em cidadania, tem uma perna cobrar por direitos, né? Por exemplo, serviços públicos de qualidade, e tem também respeitar as regras do jogo, as leis. E isso é importante. Isso é importante. Quando você tem uma sociedade que tem foi feito baixo investimento ali, baixa formação, obviamente que você tem implicações também no funcionamento, né, do país, né? Aderir às leis, respeitar as leis, gerar maior coesão social, fica muito mais difícil. E tem, obviamente, todas as implicações do ponto de vista social. Então, por exemplo, uma discussão que tem entre os economistas é qual será a taxa de desemprego natural do Brasil. A gente hoje está falando de uma taxa de desemprego que está correndo a 8,5%, que as pessoas falam, nossa, esse desemprego está tão alto, o Banco Central tinha que tinha que cortar os juros, porque é muito alto. Não, não é alto. Para a nossa realidade, provavelmente é baixo, né? Tem estimativas de economistas, o Alex Schwartzman tem, um grupo do INSPER calculou também números que são mais entre 9% e 10%, o que seria a taxa de desemprego natural, né? Veja, tem taxa estrutural, taxa natural, qualquer que seja o nome. Claro que você tem, aqui vale a pena colocar alguns pontos. Hoje a gente tem uma taxa em torno de 8,5%. Muito desigual no país. Você tem a região sul, que tem taxa de desemprego em torno de 4%, Santa Catarina, e você tem, sei lá, Bahia com 2 dígitos. É uma realidade totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é esse. Uma das pesquisas que existe é assim, que isso aqui é fruto de diferencial de capital humano. Não explica tudo, mas uma parte é capital humano, né? Então, muito possivelmente, uma parte desse desemprego estrutural elevado é porque você tem pessoas que não têm capital humano suficiente ou treinamento, qualificação, enfim, suficiente para ingressar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho tem tido transformações importantes. Lá atrás já se discutia, antes de pandemia, de tudo isso, pessoas como o professor José Pastore já discutiam o seguinte, olha, os empregos de chão de fábrica estão sumindo, porque é tudo na automação, robotização. Então, alguns empregos, algumas ocupações estão sumindo. Aqueles trabalhos, por exemplo, né, nas montadoras, no chão de fábrica, que era muitas vezes porta de entrada para muitas pessoas no mercado de trabalho, e elas prosperavam e cresciam e tal. Pois é. Agora foi substituído, agora não,
né? Foi substituído por máquina. A pandemia acelerou o uso de tecnologias digitais e também mudança de costumes. Aquela pessoa que tinha alguém para fazer o trabalho doméstico na casa, agora não faz, sei lá. E, obviamente, tudo sendo substituído por tecnologias digitais. Isso significa que você expulsa um monte de gente do mercado de trabalho, né? Pessoas que não tiveram mínimo de qualificação no ensino básico, é muito difícil se inserir, né? Por isso que a gente tem que correr para cuidar dos jovens, né? Porque é muito difícil você ensinar os adultos. Requalificar, ensinar é muito difícil. A chance que a gente tem é cuidar dos jovens. Por isso a importância agora dessa agenda, que na verdade foi iniciada no governo Temer, paralisada no governo Bolsonaro, que eu espero que o ministro Camilo, ministro da Educação, consiga trazer essa agenda da educação de volta para... vai dar confusão. Assim. Ele divulgou ali alguns pontos fundamentais do que ele quer, só os princípios ali, não tem ainda, pelo menos que eu saiba, um desenho já definido de como ele quer prosseguir, mas obviamente, ele está falando em premiar professores, diretores, premiar quem entrega melhor qualidade de serviço. Claro que vai dar confusão, claro que vai polemizar, mas o caminho é esse, porque é isso que a literatura mostra, né? A literatura na área de educação mostra que se tiver que eleger um principal gargalo, é a falta de professores bem treinados e bem formados para educar as nossas crianças e os nossos jovens. Então, é ali que você tem que fazer. Bom, o fato é que a gente criou uma situação em que a gente está muito atrasado, apesar de não gastar pouco em educação. Então, a gente tem uma estrutura, tem um volume de gasto como proporção do PIB, que até é superior ao CDS, já devem ter escutado esse argumento, mas a gente não consegue ter a qualidade da educação. A evasão escolar é altíssima, né? O tempo em sala de aula é mais baixo, a evasão escolar é mais alta em relação a países pares. Daí quem fica na escola, o ensino é de baixa qualidade. Como é que não vai ter impacto no desemprego estrutural? Como é que não vai ter impacto no mercado consumidor? Como é que não vai ter impacto na violência? Né? O professor Naércio do INSPER tem lá as pesquisas, ele e outros, mostrando esse canal da educação com a violência, da educação com outras questões sociais. Então, esse nó, assim, esse é um nó que a gente precisa levar a sério. E aí entra um problemão, que é o seguinte, o usuário de serviço público não são camadas da população com muita pressão política estão crescendo, mas não é assim, aquilo que é, vamos dizer assim, as classes médias, no sentido da sociologia, é aquele que já tem um padrão de vida, um padrão de consumo de bens duráveis já adequado, e é usuário de serviços públicos, que é o que a gente observa em países desenvolvidos. Eles naturalmente exercem uma pressão, né? Tem uma ação coletiva, é o termo da economia, que acaba gerando pressão para melhorar a qualidade da educação. A gente não tem aqui. A gente não tem, essa classe média da sociologia é um grupo pequenininho que nem é usuário de serviço público, né? Então, você tem uma imensa parcela da população que não tem essa mesma capacidade de influenciar a agenda pública. Aqui eu sou menos pessimista, porque não tem, mas eu acho que tem aumentado, né? Acho que tem aumentado a participação de grupos que são usuários de serviços públicos e gostariam que o Estado funcionasse melhor e se preocupam sim com a educação. Enfim, acho que tem alguma esperança. O problema no Brasil é as coisas muito lentas, e aí você vai gerando, aí sim é uma preocupação, tudo muito lento vai gerando pontos de difícil correção, o ponto de não retorno. Quando você pega, por exemplo, jovens, o jovem ele quer experimentar, né? O Marcos Lisboa, meu marido sempre fala que o jovem quer experimentar. Essa idade da adolescência é uma idade complicada, portanto. Aí não tem uma formação, uma escola
muito mais fácil cair na criminalidade. A pessoa não enxerga a perspectiva de vida. As moças que engravidam precocemente, porque também não tem isso. Então, às vezes as pessoas falam, ela parou de estudar para engravidar. Geralmente é o contrário. A pessoa está sem perspectiva, né? E aí que afasta ainda mais da escola. Então, temos um problema aqui muito sério e que difícil correção se a gente postergar muito, né? Conforme vai se postergando isso, você vai piorando, obviamente, a capacidade de corrigir. Então, isso me preocupa muito. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.